Título: Ministério Sublime. Joana começa dizendo que existem vários ministérios de santificação moral, colocando em palavras mais simples, mas também um pouco destituídas do total significado disso, podemos dizer que existem vários papéis importantes, né? Ou funções importantes na Terra que proporcionam santificação moral. Dentre esses ministérios, a Joana fala que existe a maternidade e que esse ministério se destaca porque é através dele, né, que ocorrem muitas ações de sacrifício, esforço e dedicação na formação de outro ser humano. E ela ainda diz que, se algum momento na história, né, da sociedade, seja por qual motivo for, a sociedade coloca esse ministério numa posição mais inferior, olhando para ele de um modo mais inferior, desconsiderando toda a beleza e sacrifício dele, ainda assim, essa mesma sociedade é formada por esse ministério. E ela ainda acrescenta que na história, né, do que a gente tem até o momento, quando a civilização enlouquece de modo a agredir a moral e a ética, eles atacam a maternidade, colocam ela nessa posição de desprezo. E isso vai gerando outras coisas. Vai, por exemplo, descaracterizando as mulheres e atirando elas ela chama de resvaladouros da vulgaridade e também da sujeição a questões injustificáveis, ou seja, se submeter a certos papéis e estados injustificáveis. Vale uma observação para que não se confunda as palavras da Joana. Ela não está dizendo que todas as mulheres são obrigadas ou devem vivenciar esse ministério, pois, como foi dito no início, existem vários ministérios para elevação moral e a maternidade é um deles. O que a Joana está dizendo é que esse ministério, que acontece através das mulheres, ele passa por muitas coisas. E isso impacta a vida de muitas mulheres, certo? Certo. Ela não está dizendo que todas as mulheres devem escolher esse ministério. Ela não está dizendo que é destino de todas as mulheres viverem esse ministério. Ela está dizendo que esse ministério existem, que há programações espirituais, as pessoas vêm às vezes para viver esse ministério e elevar sua moral através dele, crescer, né, e tal. Porém, a sociedade às vezes trata esse ministério com desprezo, a sociedade às vezes faz, ao enlouquecer e atacar a moral e a ética e consequentemente atacar a maternidade, isso também impacta na vida de muitas mulheres que se colocam em posições e papéis vulgares e injustificáveis. É isso. É importante fazer esse esclarecimento. Ela prossegue dizendo que também é através da maternidade que muitos espíritos evoluídos podem nascer na Terra para causar mudanças, para ajudar no crescimento da própria sociedade. A mesma sociedade que menosprezou ou atacou a maternidade em algum momento. E também é através da maternidade que os errantes, né, sejam esses aqueles que cometeram erros terríveis, erros leves e etc., que também retornam para ter uma oportunidade, né, passando pelo esquecimento das vidas anteriores e pelo renascimento na vida na Terra, voltam a ter uma oportunidade de redenção e de melhora. Ela prossegue dizendo que ser mãe é mais do que ser um aparelho reprodutivo,
Ou seja, no conhecimento popular, ser mãe é mais do que botar no mundo. Ser mãe também é superar a si mesma, muitas vezes. Às vezes a gente tem alguma tendência inferior, mas muitas vezes a gente tem que superar ela em prol desse filho. Ser mãe também é uma exteriorização de um amor que é capaz de tantas coisas pelo bem, né, dessa criatura, mas claro, né, amor pelo bem, né, de fazer coisas no bem. Se é capaz de fazer coisas no mal, então aí esse amor tá prejudicado, porque se Maria, mesmo quando o filho estava sendo crucificado, ainda assim ela amou, né? Ela amou e não desferiu ódio, não desferiu coisas que contra aqueles que o machucavam. Então, né, esse deve ser o nosso exemplo. Ela prossegue dizendo que ser mãe também é aquilo que eu já mencionei, desse sacrifício em prol desse ser, muitas vezes renunciando a diversas coisas em prol desse ser, é também superar os calvários, não se deixar abater e continuar lutando por, por esse ser, pelo que você tem que fazer nesse ministério, né, de maternidade, etc. Ela também diz que, por mais que outras pessoas possam entender, somente aqueles que vivenciaram o ministério do amor sabem realmente o quanto essa experiência é forte, transformadora e tudo que ela carrega. Ela até dá um exemplo falando que só uma mãe que teve que ficar do lado do leito do seu filho durante a noite, enquanto esse estava com febre, preocupado, zelando por ele, né? Sabe o que é realmente a vivência desse amor. E ela também diz que, mesmo essa mãe passando por muitas vezes uma ingratidão de talvez dos filhos, uma ingratidão pelos seus esforços e trabalhos, somente uma mãe ainda é capaz de converter essa dor em sorriso e alegria para si, para ele e para o próximo, né? Para os outros, né? Por fim, ela termina fazendo uma prece aos corações maternos. Ela diz para que não se esmoreçam, para que não desistam, para que saibam que Deus fala através desse amor materno. Esse amor que tem como exemplo Maria, né? Esse amor desse ministério que tem como exemplo a maior, né, que viveu esse ministério, Maria. Então, para que não desistam, para que não se esmoreçam, procurem a Deus e saibam que Ele falará através do seu coração materno, para que às vezes essa dor, dessa injustiça, ingratidão, ou mesmo para que essa dor da dificuldade que seu filhinho passa, e entre outros motivos, para que você saiba que Deus está contigo, independente se o destino poderá ser mudado ou não, Deus está contigo. E Ele reconhece nas suas ações e nos seus sacrifícios e em toda a beleza dessa sua vivência nesse ministério, enfim, tudo o que Ele é e todos os pontos que Ele é da sua vivência e que Ele está contigo e que Ele reconhece tudo isso e que isso não é em vão e que tudo isso tem uma beleza, uma força e está trazendo questões maiores do que você possa imaginar no seu engrandecimento, no engrandecimento do seu filho e daqueles que o cercam, ou seja, a própria sociedade, os outros familiares, etc. Porque, lembrando, a sociedade também é formada por esses ministérios. É isso.